Meu corpo tá pesado por algum motivo. Isso é louco, virou o óbito Tira, o maluco. Fala, natalinos e natalinas. O manhwa de hoje é um manhwa que eu vi no TikTok que parece ser muito foda. Então é isso, bora pro vídeo. Um clã de espadachins que domina metade do mundo. Hulkandel. Pessoas desse famoso clã nascem com corpos poderosos e talentos excepcionais. Mandam no mundo com seu poder marcial dominante. Batalhas, saques e domínios. Um mundo de sobrevivência do mais forte, que justifica essas três ações. Foi neste clã que eu nasci. Sou Jin Hulkandel, o filho mais novo do clã Hulkandel. No ritual de seleção, que prevê o futuro da criança, escolhi a espada do patriarca, me marcando como a criança que recebeu o destino do patriarca. E vemos um cara olhando para ele e falando: ele escolheu Barizada. Que interessante. E então ele continua. Também acreditei que só teria sucesso e glória em meu futuro. Entretanto, como isso faz sentido, alguém diz. E ele continua. Eu não tinha nenhum talento com a espada. E pelo visto é os murmurinhos dos outros ali. Um descendente de Hulkandel é assim tão ruim usando uma espada? Desgraça de Hulkandel. Desgraça de Hulkandel. Ficando muito abaixo da média em Hulkandel. Eu era chamado de o menos talentoso dos Hulkandel. Então alguém chama ele dizendo: ei, irmãozinho. E vemos ali um cara de cabelo branco espetado falando: tá aí brandindo a espada sem motivo nenhum de novo? E o de cabelo preto fala: deixa ele em paz. Talvez ele não queira pegar uma espada a não ser que seja uma espada especial. E o outro continua: bem, então onde ele deixou sua espada especial? E o de cabelo preto fala: pois é, onde você colocou a barizada? Agora tá aí usando uma espadinha de madeira qualquer. E ele fica apenas em silêncio escutando aqueles insultos. E o cara insiste se aproximando dele falando: ei, responde, seus grandes irmãos mais velhos estão te perguntando agora. E dá-lhe ali um tapão, acho, nas costas dele, mano, fazendo ele cair no chão gemendo de dor. Maldito inútil, um deles diz. Então ele olha pra espada e vai em direção pra pegar enquanto eles falam: por que você fica usando essa espada de madeira, sendo que não tem nenhum motivo pra isso? E dá um pisão na mão do prota que foi pegar a espada. E ele geme de dor. E o que é isso? Diz eles com um caderno de anotação na mão. Teoria básica da esgrima? Ei, acho que vai a algum lugar estudando isso. É por isso que não deveríamos dar chances para aqueles que não são capazes, diz o cara, começando a quebrar a espada. E desesperado, o protinha fala: para, devolve! E o cara continua quebrando a espada e falando: é porque chances assim são dadas. E ele: irmão, para! E o cara continua: que eles não reconhecem seu lugar. Isso é louco, os dois irmãozinhos, o rebelde dele ali, quebrou a espada e rasgou o caderno, mano. E ele continua dizendo pra eles pararem e eles concluem dizendo: e acabam tendo uma esperança inútil. Isso é louco, se liga no olhar de 1000 jardas do protinha, mano, já desenvolveu o trauma ali. Então vemos tudo espedaçado ali nos pés dele enquanto ele fala: vocês não precisam fazer isso. Então um deles agarra ele pelos cabelos e fala: como assim não precisamos? Estamos fazendo isso porque nos importamos com você. E ainda assim tá retrucando? E o de cabelo preto fala: essa é a educação que a tua babá te deu? E o prota fala: a Gilly não tem nada a ver com isso. E o cara fala: vendo como você ainda tá revidando, acho que a gente precisa te ensinar uma lição, sendo seus irmãos mais velhos. E o protinha nos explica: tormento dos meus irmãos mais velhos. Meu talento patético. Achei que nada disso importava. Achei que só precisava de trabalho duro. Que com trabalho duro suficiente, eu receberia o reconhecimento da minha família. E eu me tornaria um membro orgulhoso dos Hulkandels. Sinceramente, acreditei nisso. Então vemos alguém falando: Jin Hulkandel, desse momento em diante, você está expulso do clã. E vemos o protinha já diante da porta do grande castelo. E ele olha pra ela e fala: ah, por seu trabalho duro ser louvável, não vamos te matar. Que no caso provavelmente foi o que falaram pra ele, né? E ele continua: com 23 anos, fui expulso do clã e acabei me tornando um andarilho sem destino. Foi quando eu conheci minha mestra e foi também quando eu descobri que eu de fato tinha talento. E era... Isso é louco, a gente já vê um Rasengan ali na mão do protinha. E ele conclui: e era o ato proibido dentro do meu clã. Um talento pra magia. Então 3 anos depois,
vemos alguém falando. Conectando a mana que existe na natureza com a mana do mago, é possível recuperar mana e fortalecer a próxima magia que você conjurar. Eu acho que é o Protinha ali, hein? Então, de repente, algo escuro começa a tomar conta do lugar, envolvendo o Protinha completamente. Cê é louco! Então ele já fica ali envolto de um ambiente todo dark, cheio de fumaça negra, uma energia estranha, e alguém fala, e ele quem? E vemos, cê é louco, um grande ser ali diante dele. E aquele ser fala pra ele, sou o Solderet, o mestre das sombras. Jin Rukandel, diz ele olhando pro Prota. Como Deus das sombras, me deixe te propor um contrato. Se você fizer um contrato comigo, você vai poder não só usar poder espiritual, mas também anular maldições. Hã? Então o Solderet nota algo, vendo que o Protinha tem umas correntes em volta dele. E ele fala, olha só, ô contratante, parece que você recebeu a ira de alguém quando era mais novo, hein? Não podia mostrar seu talento por causa de uma maldição tão insignificante. E nisso o Jin pergunta, maldição? E ele continua, isso mesmo, é uma maldição chamada ilusão da lâmina. Ela reprime seu talento com a espada. Deve ter sido uma maldição bem dolorosa para um Rukandel como você. Entendi, diz ele mexendo ali na maldição do Jin. Deve ter sido por isso que eu fui atraído até você. Desse momento em diante, nenhuma maldição vai te afligir. Isso é louco, já quebrou as correntes ali do coração do Protinha, mano. E o que resta a você é se tornar o espadachim mágico do século. Oh, Jin Rukandel, vou te assistir com prazer. E então aquela fumaça negra começa a se dissipar, deixando ali o Prota parado, em silêncio pensativo. Quando de repente ele pega a espada rapidamente e sai correndo pela porta. Então ele começa a sacar a espada e desfere um golpe. E ele diz, foi como o Solderet disse, quando eu peguei uma espada que me deram, consegui ver um novo nível. E vemos ali ele sorrindo, entusiasmado, dizendo, a luz dela, não, é como se não pesasse nada. Parece que tô só balançando meu braço. E ele continua balançando sua espada enquanto diz, o garoto menos talentoso da história dos Rukandel. Então ele pensa, se eu adicionar magia aqui... Então ele começa a criar um círculo mágico, conjurando um poder na espada. E então ele desfere um golpe na vertical e diz, o garoto menos talentoso da história dos Rukandel não existe mais. E ele pensa, finalmente, meu trabalho duro tá dando frutos. E enquanto ele tá treinando, a gente vê que parece que tem alguém observando ele. E vemos que há alguns cavaleiros ali, talvez de Rukandel. Então a cena muda, ele escuta alguém gritando, e cê é louco, o Protinha já tá ali com os olhos cheios de sangue, mano. E ele diz, eu acabei de ouvir alguma coisa, um grito, meu corpo tá pesado, por algum motivo, e cê é louco, virou o óbito Tira, o maluco, prensadinho na pedra. Então ele tá ali atiradão e ele fala, hã? Mestra? Solderet? Tem alguém aí? Então ele pensa, morrer dormindo? Eu fui destinado a nada? Não tive a chance de usar minha magia ou o poder de Solderet? Por quê? Me deram uma chance, então... Diz ele completamente esmagado pelas pedras. Então, de repente, ele olha pra baixo e vê umas mãozinhas pequenas. Cê é louco, voltou no tempo, rapaz. E ele diz, hã? Pessoas do meu clã? O que tá pegando aqui? Tenho certeza que eu tinha morrido. Então vemos alguém dizendo, boa sorte, jovem mestre Jin. E ele pensa, Gile? O que ela tá fazendo aqui? E aquela espada é a Barizada. Isso é louco, já vemos ali o Protinha todo neném, mano. Então finalmente ele se toca que é o ritual de seleção. E ele começa ali a engatinhar novamente e diz, voltei pro passado, pra quando eu era apenas um bebê de 1 ano. Então ele estende a sua mão e diz, na minha vida passada, peguei essa espada por coincidência. Isso é louco, já vemos ele tocando na Barizada de novo. E o pessoal já começa ali a dizer, a espada do patriarca? O filho mais jovem pegou a Barizada? Então vemos ele olhando pra espada convicto e pensando, nessa vida, vou escolher por mim mesmo. Então já no capítulo 2, vemos ele encarando ali a espada convicto. E um cara dizendo, como pode isso? A lâmina do patriarca.
patriarca, o jovem mestre Jin tá... Então, de repente, o patriarca diz: o mais novo escolheu a barizada. O ritual de seleção acaba aqui. E vemos ele ali diante da espada. Leve o mais novo para o Castelo da Tempestade. Então, 6 anos depois, no Castelo da Tempestade, vemos ali uma mão tentando alcançar um livro. E é o Protinha que diz: não consigo alcançar. Já faz 6 anos desde que vim ao Castelo da Tempestade. Seguindo as regras da casa, preciso ficar aqui até completar 10 anos. Então ainda tenho mais 3 anos. Então ele pega ali uma cadeira e consegue pegar o livro. E pensa, que tédio. Então de repente ele nota algo. Então alguém diz: o que foi? E a empregada diz: no quarto do jovem mestre, um pássaro morto. Isso é louco, vemos o pombinho ali todo fudido, mano. E ele olha pra aquilo e pensa: o único que faria uma coisa dessas dentro do Castelo da Tempestade... Então, de repente, alguém fala: olha só. E a empregada olha pra trás. E é aqueles 2 desgraçados lá dizendo: que lamentável. E ele fala: irmãos. E eles continuam: a garota serva o encontrou primeiro, que desperdício. E vemos que é Daytona Rocandel, 9 anos, o 11º dos 3 irmãos Rocandel. E o de cabelo branco fala: né? Nós o pegamos para te mostrar. E esse é o Raitona Rocandel, de 9 anos, o 12º irmão dos 3 irmãos Rocandel. E ele fala: o que acha do presente de seus irmãos? Você está tão movido que vai chorar? E nisso vemos o Protinha ali com o bichinho na mão, em silêncio. E ele pensa: esses meus irmãos... sei que eles ganharam má fama como assassinos depois de se tornarem porta-bandeiras. Garotos que sequer têm 9 anos mataram um pássaro inocente só pra mexer comigo. Então eles ficam ali sorrindo, dizendo: não vá chorar, fica feio. Mas o Protinha continua em silêncio. E eles insistem dizendo: ei, não consegue nos ouvir? Então você está dizendo que não precisa prestar atenção na gente porque escolheu o destino do patriarca? Por que uma pessoa assim andaria desarmada sem a barizada? Então parece ali que o Jin fala alguma coisa. Então eles falam: o que disse? Então eles pegam no ombro do Protinha, já preparando um soco e falando: não consigo te ouvir falando baixo assim. Então quando ele dá o soco, o Jin simplesmente segura a mão dele, surpreendendo ali o branquinho. E que ele já liberou o poderzinho negro dele ali e falou: vocês estão sendo barulhentos demais, então calem a boca. E na cena seguinte, vocês já sabem, né? Já vemos ele ali dando um socão no queixo do de cabelo branco, mano. E o branquinho fala: você... isso é louco, já deu mais um socão na boca do estômago dele, mais um socão na cara. E ele diz: me segurei até agora. Isso é louco, já vemos um poderzinho negro na mão dele. E ele diz: mas não mais. Isso é louco, já meteu mais um socão aí no boca do estômago do maluco, mano. Eu falei tanto cê é louco agora que cê é louco, mano. Então a cena já muda aí, mostrando a janela e o poder se dissipando ali da mão do Jin, com ele dizendo: de agora em diante, seria bom vocês não aparecerem na minha frente. Então alguém aparece dizendo: jovem mestres, o que aconteceu? E ele fala: Khan. E ele: jovem mestre Jin, isso... E a gente já vê ali os carinha atirados no chão, mano. E o Jin diz pra ele: eles começaram a lutar de repente. E o cara desconfiado diz: perdão? E o Jin diz: não me ouviu? Esses 2 lutaram e então ambos desabaram. E o cara pensa: como esperado, até o mais novo Rocandel é brutal. E o cara diz: ah é? Entendido. Bom, vou levar o Tonas para o médico. E o Jin interrompe dizendo: não, Khan, meus irmãos têm que ir para outro lugar. Me siga. E nisso a gente já vê ali uns passos no barro e ele tocando ali no chão, no túmulo do pássaro. E vemos ali o Protinha no meio da chuva fazendo ali o enterro do bichinho. Isso é louco, ele largou eles diante do túmulo ali no meio da chuva, mano, pra eles aprender a lição. E o Khan diz: jovem mestre Jin, você está pensando em deixar eles aqui? A tempestade vai ficar cada vez mais forte. E o Jin fala: meus irmãos precisam entender a gravidade do que eles fizeram. E é isso aí, Protinha, bota pra fuder. O bagulho é doido. Bullying é o caralho. O negócio é fazer bullying nos caras que faz bullying, tá ligado? E é isso aí. Quebra a cara de geral e foda-se. Então o Khan diz: vou respeitar sua decisão, jovem mestre. E nisso o Jin começa a sair dali. E o cara fica lá no
fundo, observando ele em silêncio e pensando. Essa energia definitivamente não era aura. Talvez mana? Se esse é o caso, esse evento não foi uma simples briga entre irmãos. Vou precisar relatar para o patriarca. Então Khan diz, ei você, chamando um mordomo ali que diz, sim senhor? E ele conclui, me traga um cavalo. Então já vemos ali o Jin olhando pela janela, o cara pegando o cavalo. E ele pensa, como pensei, ele vai relatar para o meu pai. Khan é nosso cavaleiro guardião, mas também é o nosso vigia. Isso deve parecer magia aos olhos de Khan. Então não tem como ele ficar quieto. Poder espiritual. A prova de contrato entre eu e Solderet. Graças a esse poder, descobri que o contrato é válido nessa vida também. Além disso, com a imunidade a maldições concedidas por Solderet ao contratante, posso escapar da maldição da ilusão da lâmina nessa vida. Agora o tolo de Rokandel não existe mais. De agora em diante, minha vida vai ser bem diferente da anterior. A única coisa que me falta é encontrar com meu pai. Então vemos ali o Khan de joelho dizendo, isso é tudo. Então após escutar, o patriarca fala, o mais novo contra os irmãos Tona. Khan, reúna os cavaleiros. O que surpreende o Khan. E ele conclui, vou me encontrar com o mais novo. E nisso vemos uma mulher ali e um cara que notam ali alguém vindo na direção deles. O carinha se curva e diz, nós reunimos os 7 cavaleiros de Rukandel e os 200 cavaleiros sob eles. E o patriarca fala, certo. E vemos ali uma moça de cabelo branco, um cara de cabelo preto, e um cara de cabelo branco e uma moça de cabelo preto. E mais ali 3, que provavelmente são todos os irmãos ali do Jin. Então vemos a capa ao vento do patriarca, e ele diz, estamos indo ao castelo da tempestade. Isso é louco, já vai mó tropão ali atrás dele, mano. Comitiva pra ver o Protinha. Então já no capítulo 3, a gente vê uma bandeira e alguém dizendo, o que há com a repentina ordem de reunião? Irmão de Pus, você sabe de algo? Perguntei para a grande irmã Luna, e ela não pareceu saber de nada também. E vemos que é Mari Rukandel, a 7ª sucessora de Rukandel. E ela continua. Estava ocupada nocauteando aqueles magos antes disso. E o de cabelo branco fala, os gêmeos Tona vão chegar do Castelo da Tempestade ano que vem, então não acho que seja por causa deles. Talvez ele esteja planejando ir ver o nosso irmãozinho? E vemos que esse é de Pus Rukandel, o 4º sucessor de Rukandel. E ela diz, nosso irmãozinho, por quê? E ele continua, ele escolheu a espada do patriarca no ritual de seleção. E ela se lembrando diz, ah, você está certo! Mesmo que ele tenha escolhido o destino do patriarca, isso é necessário? Bem, nunca sabemos o que nosso pai está pensando. Então já vemos ali a de cabelo branco chamando a atenção deles, dizendo para eles fazerem silêncio. E eles dizem, ah, peço desculpas, irmã. E vemos que essa é a Luna Rukandel, a primeira sucessora de Rukandel. E a de cabelo preto pensa, para o pai ir ver pessoalmente, nosso irmãozinho é tão útil assim? Então a cena corta aí para a empregada ajustando ali o Jin. E ela diz, não consigo acreditar que o Lorde Patriarca está vindo visitar pessoalmente. Talvez ele esteja vindo para ver os jovens mestres? E ele diz, não sei. Então ele pensa, parece que o Khan relatou ao pai direito. Já que o Khan é uma pessoa inflexível, ele não teria concluído que eu usaria magia direto. Assim, ele teria relatado exatamente o que observou. O filho mais novo que usa um poder desconhecido que não é mana ou aura. O pai está vindo ver esse poder pessoalmente. Esse poder e determinar se vou ou não conseguir ajudar o futuro e a prosperidade do clã. Isso é louco, já vemos ali a portinha se abrindo, os soldados em posição, todos alinhados, e então eles gritam, nos curvamos diante do Lorde Patriarca. Isso é louco, o Patriarca já entra no Prime ali, mano. Então já depois de entrar ele olha e fala, chame os irmãos Tona. Então já vemos ali os irmãos Tona na frente dele e ele diz, Raitona, Daytona. E ele, sim pai. E ele continua, ouvi dizer que você teve uma briga com Odin. Quais são seus erros nisso? E eles ficam em dúvida quanto a isso. Então eles se olham e dizem, não fizemos nada de errado. Foi o Odin que nos atacou primeiro. Isso mesmo, com uma habilidade desconhecida. Não era aura, mas sim magia ou algo do tipo. E nisso o patriarca cerra o olhar. Então os dois sorriem maliciosamente e dizem, sim, magia é o tabu do nosso clã, certo? Está certo, pai. Se o Jin usou magia, devemos interrogá-lo antes que ele esconda qualquer. Então ele interrompe eles e fala, chega, meus filhos, gravem isso dentro de seus corações. Vocês nunca
vão sobreviver em Rukandel assim? E eles já ficam ali meio que suando frio, mané. Então ele diz, tragam o Jin. Então já vemos ali o Jin entrando e os irmãos Tona saindo e ele pensando, meu pai, Siron Rukandel, o homem mais forte e frio que já conheci. O ser mais forte dessa era, que alcançou o nível de semideus, o Cavaleiro Gênesis. Ele já foi um homem normal, mas depois de alcançar o nível de um semideus, perdeu todas as emoções que o fizeram humano, e se tornou um ser que só tinha uma obsessão cega, voltada para o clã e sua prosperidade. Para um pai assim, alguém que não tinha nenhum talento para esgrima como eu, era tão bom quanto nada. Entretanto, agora é diferente. Nessa vida, ninguém vai ser capaz de me ignorar. Então já vemos ali o Jin diante dele, e ele diz, me curvo perante o patriarca. E o patriarca olha para ele e fala, por que me chama de patriarca e não de pai? E o Jin responde, irmãos, irmãs e os cavaleiros guardiões. Mais de 100 pessoas do clã já o visitaram, então pensei que essa era uma visita oficial do patriarca, e decidi me dirigir a você assim. E isso surpreende a irmã Luna, e o patriarca fala, é uma boa resposta. E o Jin fala, obrigado, Lorde Patriarca. Então o patriarca continua dizendo, vim ao castelo por outros motivos, então por enquanto me chame de pai. Vou te perguntar a mesma coisa que perguntei aos seus irmãos. Qual é o erro que seus irmãos cometeram na briga? Então ele vai levantando o punho e diz, isso é vingança, diz ele enquanto bate a mão no peito. E ele continua, se alguém é membro do clã Rukandel, deve devolver o que receberam, sendo bondade ou ódio. E a irmã dele ali já fica feliz com a resposta dele. Então após um breve silêncio do patriarca, ele diz, todos, exceto ele, saiam daqui. E todos ficam surpresos com isso, inclusive o Prota. E os soldados comentam entre si, o jovem mestre passou no teste do Lorde Patriarca? E a moça de cabelos negros ali diz, o que vocês estão fazendo? O patriarca deu uma ordem. E ele, sim, seu desejo é uma ordem. Então todos ali começam a sair do ambiente. E cê é louco, a irmã Mari ali já tá com um sorriso de orelha a orelha e ela pensa, um cara a cara com o pai, hein? Nosso irmãozinho não é tão ruim assim. Então já vemos o patriarca ali dizendo, mandei todos embora para te perguntar algo em particular. Os irmãos Tona me disseram que você usou um poder especial. Em Rukandel, o uso de magia é estritamente proibido, porque quando você aprende magia, nunca alcançará o limite da esgrima. O que é esse poder que você tem? Se por acaso for magia, você não vai se safar. Mas o Protinha se mantém impassível ali. Então ele diz, Então alguém fala ali, agora que o pai sabe de seu poder, ele nunca vai deixar que você deslize, porque o poder de Solderet... Então volta ali pra Odin falando, também não sei, esse poder não é aura nem magia, então me pergunto como chamar isso, já conjurando ali o poder na mão dele. Então ele cria uma bola ali de energia negra e fala, se não se importa, poderia dar um nome? E isso surpreende o patriarca que olha e diz, esse poder é o poder que o primeiro patriarca empunhou. Então já no capítulo 4, vemos o patriarca pensando, aquele poder, espírito, o espírito da Barizada. Então essa criança realmente é destinada a ser o patriarca? Então o Jin encara ele e fala, pai? E ele, certo, esse poder é de Solderet, o deus das sombras. E o Jin se faz de desentendido ali e diz, o deus das sombras? E ele, isso mesmo. Solderet fez um contrato com o primeiro patriarca de Rukandel, Firtemar. E é o deus que está conosco desde o nascimento do nosso clã. Mas depois que Firtemar faleceu, Solderet nunca mais apareceu aos Rukandel. Também não sei o motivo, mas parece que ele voltou para os Rukandel através de você. Então o Jin interrompe ele dizendo, então pai, tem uma pergunta, o que surpreende ali o patriarca. E o Jin continua. Aquela pessoa, o deus Solderet, ele é mais forte que você? Então após pensar por um momento ali, ele diz, duelar contra um deus, esse seu pai nunca lutou contra um deus, então não temos como saber. E o Pratinha pensa, não sabe porque nunca lutou contra um deus? Definitivamente uma resposta digna do homem mais poderoso. Então o patriarca diz, meu filho, surpreendendo o Pratinha, enquanto coloca a mão sobre a cabeça dele. Foi uma pergunta boa, sua pergunta inocente se tornou mais um grande assunto pra mim. Acho que vir te visitar aqui hoje foi certo. Então vou te perguntar algo. Esse seu poder, como você quer usar o espírito? Então o Jin olha pra ele e diz, eu quero usar pro bem do meu próprio clã. Então o patriarca olha pra ele e fala, pelo clã? Que mentira interessante! Surpreendendo ali o Pratinha.
E ele continua: você derrotou seus irmãos mais velhos, deixou eles do lado de fora na tempestade, e agora diz que quer usar seu poder pelo bem do clã? Responda seu pai com honestidade. E isso pega totalmente de surpresa o prota. Então ele fecha o punho e pensa: como eu pensei, ele não vai ser enganado assim tão fácil. Então ele começa a dizer: esse poder, quero usar pelo meu próprio bem. Então, após um breve silêncio do patriarca, ele fala: bom, agora sim, gostei. O que surpreende ali o Jin. E ele continua: vou ficar de olho em você a partir de agora. E vai saindo ali pelo lado do Protinha. Então, após um breve período de silêncio ali do Prota, ele começa ali a se apoiar nos próprios joelhos ali cansado. E ele diz: acabou, acabou. Completamente ofegante. Já teria sido bom o suficiente poder usar o espírito livremente. Mas acima disso, meu pai tá ansioso para ver meu crescimento agora. Não esperava que fosse assim. Então ele começa ali a se lembrar do passado dele, quando ele era um fracassado. E ele diz: sério, vou viver uma vida completamente diferente da de antes. Fechando o punho com convicção. Então a gente vê o castelo visto de fora e alguém dizendo: ei, irmãozinho. E vemos que é a Mari ali com uma cesta de presente, talvez. E ela diz: aqui, pega. E ele responde: irmã Mari, o que é isso? E ela já vai largando aí pra empregada dele. E ela diz: um presente especial que sua irmã quer te dar. E vemos que é tão pesado que a babá não consegue segurar. E ela sorri e diz: cozinhe e coma, pra ficar mais forte. Tá bom? Cê é louco, eu já gostei dessa Mari aí, ó. Tá querendo fortalecer o nosso Protinha, mano. Então ele olha pra ela e pensa: irmã Mari, por que eu? Então a cena já muda aí, vendo a caixa ser aberta. E quando ele abre a caixa, a empregada e ele se surpreendem. E ele diz: isso é o coração de uma fênix. E ele pensa: me dando isso, um mero garoto de 7 anos. Irmã Mari é meio maluquinha também. Mari Rukandel, a 7ª portadora da bandeira de Rukandel. E uma cavaleira de 6 estrelas. Apelido Mari Tempestuosa. Cê é louco, ela já tá cheia de aura ali. Além de ter outro nome secreto: a Louca da Região Sul. E cê é louco, já vemos ela bem loucona ali mesmo no meio dos corpos dos seus inimigos. Então Protinha pensa: é óbvio o motivo pelo qual uma mulher insana com sede por batalha daria essa coisa preciosa pra mim. Cresça e fique forte pra lutar contra mim. Se você comer isso nessa idade, é esperado que desenvolva uma tolerância ao fogo. Além disso, aumenta a minha taxa de crescimento. Agora que parei pra pensar, o coração da Fênix era necessário para que magos de 6 estrelas invocassem uma fênix com segurança. Talvez nessa vida eu consiga invocar uma fênix de verdade pelas minhas próprias mãos. Então a empregada chega e diz: jovem mestre, aguardou por muito tempo? E ele: obrigada, Gilly. E a Gilly continua: senhorita Mari te deixou um presente muito bom antes de partir. Por favor, coma enquanto ainda está quente. E ele diz: antes disso, irmãos, se tem algo a falar, podem falar logo. E vemos ali os irmãos Tona babando vendo a sopa dele. Esses oportunistas aí querendo roubar o coração do Protinha. E o de cabelo preto ali fala: não, é que isso não parece um pouco grande pra você comer sozinho? E o outro diz: isso mesmo, a Gilly tava cozinhando em uma panela enorme agora há pouco. E ele diz: querem tanto assim um pedaço disso aqui? E eles balançam a cabeça ali convictos. Então o Jin aproveita essa situação e diz: ouçam então esse pedido. E cê é louco, já vemos ali uma pá com eles reclamando, dizendo: espera, por que a gente tem que fazer isso? Pois é, não tem nada aqui, então o que ele quer? O que vai acontecer se descobrirem que a gente cavou por aqui? E o outro fala: o que isso importa? Se alguém ficar com problemas, com certeza vai ser o mais jovem. Bem, só o caldo já é o suficiente. E o outro diz: sim, nosso irmãozinho é um pouquinho assustador. Então a cena já muda aí, mostrando uma sala, e em seguida uma cápsula com um cara flutuando dentro. Isso é louco, ele parece que tem uma energia sombria que nem a do Protinha, mano. E ele parece ali tá dormindo dentro da cápsula. Então já no capítulo 5 a gente vê uma pá sendo arrastada e a empregada olhando assustado os irmãos Tona. E o Jin fala: bem-vindos de volta, irmãos. Vocês voltaram mais cedo do que eu esperava. E o de cabelo preto fala: cala a boca, fizemos o que você queria. Agora dá um pouco da sopa pra gente. E ele diz: deixei ali. E ele: sério? Onde? E vemos ali só 2 colherzinhas ali de sopa pra eles, mané. E após um breve silêncio encarando aquilo, eles falam: ei, irmãozinho, isso é uma colher de chá? É muito pequena. E o Jin fala: mas eu só disse que ia compartilhar, nunca especifiquei quanto. Dei um pouco como prometido. Aproveitem, irmãos. E eles falam: muito obrigado. Então a cena corta para um ambiente chuvoso e vemos ali o Protinha tirando o capuz. E ele fala: achei que eles iam fazer de qualquer jeito, mas fizeram
fizeram do jeitinho que pedi. Pra essa espessura, um feitiço de 1 estrela deve ser o bastante. Eu tava frustrado porque ficava acumulando mana. E cê é louco, ele já começa a conjurar um poderzinho na mão ali, mano. E ele diz, mas não tinha onde usar. E já começa ali a ficar rodeado de poder mágico. Então ele encosta suas mãos naquela parede e cria um enorme círculo mágico ativando a magia. E já vemos ali os pedaços caindo que provavelmente ele destruiu aquela parede. Então ele fala, finalmente, eu tô aqui, na biblioteca secreta de Rokandel. E vemos uma grande porta diante dele. E ele pensa, esse é um lugar que eu não podia vir na minha vida passada. Me sinto um pouco estranho estando aqui. Lembro do meu irmão mais velho dizendo que era necessário uma frase de ativação. Então ele sorri e diz, um filho dos Rokandel veio consolar Murakan. E então começa ali a dar um barulho naquela porta. E a porta começa a se abrir diante dos olhos do Jin. Biblioteca Secreta dos Rokandel. Esse lugar possuía uma coleção de tomos secretos dos clãs, que os Rokandel derrotaram pelos últimos 1000 anos. E ele vai entrando e dizendo, é enorme. E é um lugar permitido só para os porta-bandeiras de Rokandel. E o Protinha diz, ele disse que era inútil eu saber desse lugar, já que eu não tinha o direito de ser um porta-bandeira. Mas acabou sendo útil, irmãozão. Vou aproveitar bastante desse lugar. Então já vemos algo estranho ali. E o Protinha olha sem entender. Isso é louco, é aquele maluco do capítulo passado que tá na cápsula. E ele diz, o quê? É isso? E o cara tá cheio de poder mágico lá dentro, mano. E ele olha de perto e diz, escamas? Ele não é humano? Então ele vai aproximando ali a mão da cápsula. E ele diz, o que ele tá fazendo aqui? Então ele percebe algo e fala, será que... E se lembra da frase, um filho dos Rokandel veio consolar Murakan. E ele diz, Dragão Negro Murakan? Ouvi que o Dragão Negro Murakan perdeu pro primeiro patriarca e caiu em um sono profundo. E pensar que a lenda era real. Então após um breve silêncio observando, ele fala, ó, agora é hora pra isso? Onde estão os tomos secretos? Eles estão aqui? E de repente a gente vê uma mão ali se mexendo. E ele tá ali procurando os tomos e fala, achei! Tomos secretos de todos os tipos de clã aqui. Vamos ver. Primeiro, um tomo secreto do famoso clã de mestres espadachim, o clã Kungen. O conteúdo é um pouco difícil de entender, tendo só a teoria de 3 estrelas. Queria levar isso comigo, mas eu acabaria sendo pego. Então vemos ele mexendo ali na mochila e puxando ali um caderno e uma caneta. E diz, vou só ficar copiando as passagens toda vez que vir aqui. Então a cena já muda ali pra empregada trazendo um doce pra ele, cê é louco, mimado pra caralho, mano. Depois mostra ali um túmulo, que eu acho que é o túmulo do passarinho. Em seguida ele ali estudando, quando de repente ele nota algo. E ele diz, quem? Nem fudendo. Não tem ninguém que viria pra biblioteca do Castelo da Tempestade a essa hora. Então de repente, alguém com uma aura assustadora diz, ei, quem é você? Surpreendendo ele. Então ele olha e pensa, Murakan? O que o Murakan tá fazendo aqui? Não lembro de nada na minha vida passada sobre ele despertando. Isso é louco, o Murakan já tá encarando ele ali. E ele pensa, se acalma, Murakan é o dragão guardião do nosso clã. Então se eu for educado e agir como uma criança, ele pode pegar leve comigo. Então ele já tremendo na base fala, como filho dos Rokandel, saúdo o guardião do meu clã. E parece que o Murakan não curtiu muito, hein? Ele pega e fala, guardião? Guardião? Surpreendendo ali o Prota. Então ele chega bem perto do Prota e começa a gritar, você acabou de me chamar de guardião? Por que vocês, malditos que não sabem de nada, me tratam como um guardião? Malditos Rokandel, como vocês ousam ensinar isso pras pessoas? Que inferno! Não é como se eu pudesse ficar bravo com esse molequinho. E o Protinha pensa, mas você tá ficando bravo comigo. Então o Murakan se agacha ali meio cabisbaixo e fala, merda, droga, desgraça. Acordei porque senti um cheiro bom e fazia muito tempo que isso não acontecia. Mas é só esse pirralho. Então de repente ele nota algo e fala, hã? Encarando ali o Jin. E ele se aproxima ali parecendo que tá cheirando ali o Protinha e fala, você e o Jin, senhor Murakan? E ele continua, porque sinto o cheiro de energia espiritual em você. E o Jin fala, energia espiritual? E o Murakan continua, sim, posso ter dormido por 1000 anos, mas ainda lembro do cheiro. Esse cheiro denso de energia espiritual é algo que só quem aceitou o contrato poderia ter. Isso surpreende o Jin, que pensa, o motivo de Murakan ter despertado foi por causa da minha energia espiritual? E vemos ali o Murakan procurando da onde vem, dizendo, de onde ela tá vindo, tá ali? Então o Protinha pensa, então, por que eu não testo uma coisa? E ele diz, senhor Murakan? E ele, sim,
você sabe de algo, né? Então o Pratinha fala, você por acaso tá falando disso? E conjura o poder ali na frente dele. E fala, meu pai disse que esse é o poder do Deus das Sombras, Lord Solderet. E o Murakami fica encarando o poder dele. E diz, ei, Solderet, você tá brincando, né? Não tá falando sério. Então ele cai de joelhos, chorando praticamente, e diz, o contratante prometido de 1000 anos é um molequinho? É sério isso? E fica encarando ali o Jin. Então, após um breve silêncio ali dos dois, um na frente do outro, ele fala, ei, garoto. E ele, sim, senhor Murakami. E ele continua, eu tinha uma promessa com Solderet. E a pessoa que tem que ajudar, de acordo com a promessa, é você. Eu acho. E o Jin pensa, uma promessa com Solderet? E o Murakami continua, vou te contar os detalhes depois. Acabei de acordar, então ainda tô meio tonto. E acho que isso vai ser um pouco difícil para uma criança da sua idade entender. Bem, acho que eu deveria me apresentar formalmente ao contratante de Solderet. Então ele começa ali a conjurar uma energia negra, surpreendendo completamente o Jin. E ele diz, sou o Murakami, representante de Solderet, seu amigo e o último descendente dos primeiros seres das sombras. Isso é louco, ele tá se transformando em dragão ali, acho. E já vemos ali o olhar brilhando, as asas se abrindo, e ele continua. De acordo com a promessa de 1000 anos, a partir de hoje, estarei com você. E vemos ele ali na forma de dragão, mano. Isso é louco. E o Pratinha olha aquilo e fala, ele vai estar comigo? Então o Murakami olha pra ele e fala, me diga seu nome, contratante de Solderet. Então o Jin sorri olhando pra ele e fala, Jin Rokandel, encostando sua mão ali na unha dele. Sou o 13º e mais jovem filho dos Rokandel. Cê é louco, o Pratinha já ganhou um pet, mano. Então já no capítulo 6 nos é dito, Dragão Negro Murakami, Monte Murakami, onde o Castelo da Tempestade fica, foi originalmente nomeado em homenagem ao dragão. E o Dragão Negro Murakami foi um poderoso governante que reinou sobre a área por muitos anos. Entretanto, 1000 anos atrás, Murakami perdeu a batalha contra o primeiro patriarca Rokandel, Temar Rokandel. E dizem que depois de desistir da montanha Murakami e o Castelo da Tempestade, Murakami caiu em um sono profundo. Então vemos ali o Pratinha pensando. No entanto, esses dois não eram inimigos. O dragão era o guardião e amigo do primeiro patriarca. O contratante de Deus geralmente é acompanhado por um dragão guardião. Apesar disso, nada se sabia sobre o dragão de Solderet, sendo sempre um mistério. Mas faz sentido, se for porque Murakami estava em um sono profundo. E ele pensa, agora que Murakami está acordado, eu ganhei um dragão guardião? E então ele diz, Murakami, voltei. E vemos o Murakami todo felizinho ali dizendo, você voltou? E o Pratinha fala, minha babá embalou alguns lanches aqui. E ele pensa, estarei com o Murakami de agora em diante. Então devo fazer qualquer pergunta que eu tenha sobre ele com antecedência. Faz meses que Murakami despertou e que comecei a visitar a biblioteca secreta. Então vemos ali o Murakami comendo uma tortilha ali de morango e dizendo, hã? Porque eu lutei com Temar? Foi 1000 anos atrás, como espera que eu me lembre disso? E o Pratinha fica observando ele deitadão no chão ali. E ele nos diz, tem uma coisa que descobri sobre Murakami. E então Murakami fala, mais importante, isso são todas as tortas de morango? E ele diz, de novo você com as tortas de morango. E o Murakami retruca, 1, 2, 3, o quê? Só 7 delas? E o Pratinha conclui o que estava nos falando. E descobri que Murakami é louco por tortas de morango. Então Murakami pergunta pra ele, a propósito, o que você faz quando vem aqui? E ele diz, transcrição, estou anotando para levar comigo, porque se eu levar esses tomos secretos comigo, minhas vindas aqui podem ser descobertas. E o Murakami diz, sério? Então você consegue entender tudo? E ele diz, cerca de 30%? Não mais que isso. E o Murakami continua, não fica chateado, você tá saindo muito bem para sua idade. Os outros estão por aí só vadiando, já que não conseguem fazer nem mesmo o que você tá fazendo. E o Pratinha fala, normalmente é assim. Sou um Rokandel, esse é o mínimo que se espera de nós. Tenho 12 irmãos e irmãs mais velhos. E ainda tem meu pai, mãe e os mais velhos.
Preciso fazer ainda mais se quiser superar todos eles. Murakami, se fosse o primeiro patriarca, o quanto desse livro ele teria entendido? Então Pratinha pensa, se eu me comparar com o melhor de toda a história, em qual nível eu estaria atualmente? Então Murakami olha para ele e fala, Temar, quando ele tinha a sua idade, não conseguiria compreender sequer uma única frase desse livro, o que surpreende Pratinha. E ele continua, mas a teoria é diferente de uma batalha de verdade. Ele lutava bem sem ler livros como esse. Você também tem talento como Temar, mas não tanto quanto ele. E Jin fica surpreso. Então ele fala, então nunca serei capaz de me tornar como o primeiro Lorde Patriarca? Então Murakami encara ele um pouco e fala, não? O que deixa ele em dúvida. E ele continua, você é o contratante de Solderete, assim como Temar, e também tem o cérebro para ler um livro assim. Meu jovem garoto, treine sem parar e não seja impaciente. Se fizer isso, vai ser tão forte quanto Temar. Talvez possa até superá-lo. Então o Jin olha para ele e fala, você acha? E Murakami olha para ele sorrindo e diz, é claro. Garoto, você sabe qual o apelido de Solderete? E ele, não sei. Então vemos uma mão ali segurando umas galáxias e o Murakami fala, é infinito. Como o poder de Solderete não tem limites, também significa que seu poder como contratante não tem limites. Então deixa de ser chola e se anime. Vou te ensinar uma nova habilidade para te fazer sentir melhor. E dá um tapa ali nas costas do Jin. E ele diz, o que é isso? E ele diz, liberação espiritual. E o Jin olha para ele e fala, liberação espiritual? E ele continua, sim, é uma habilidade que todo ser que usa poder espiritual deve dominar. É o começo e o fim do uso de espírito. Entretanto, é extremamente perigoso se usar sem um treinamento adequado. Então você tem que ir devagar e aprender com cuidado. E o Jin concorda dizendo, certo, entendi. Então, Murakami, o que eu preciso fazer primeiro? E ele diz, você? Primeiro você tem que aprender a liberação de mana. E ele diz, liberação de mana? Por quê? E ele pensa, já fiz isso centenas de vezes na minha vida passada. E o Murakami continua, a liberação espiritual é liberação e transferência de mana. Você precisa ser bom nessas duas habilidades. Então você vai treinar isso pelos próximos 2 ou 3 anos. Então o Jin fica observando em silêncio e pensando, 2 a 3 anos é muito tempo. Então Murakami continua, não posso te ensinar nenhuma habilidade avançada se não sabe nem o básico, não é? Note que o próximo estágio é a transferência de mana. E enquanto ele tá falando ali, o Pratinha já tá conjurando ali na mão, mano. E ele diz, aqui, posso aprender agora? E o Murakami olha aquilo e leva um susto, dizendo, hã? Espera, como você fez isso? Encarando ali o poder na mão dele. E ele diz, eu já consegui fazer isso antes. E o Murakami continua, não me diga que você consegue fazer transferência de mana. E de repente ele faz a transferência de mana ali, mano. E o Murakami diz, porra, só os mais brilhantes gênios conseguem fazer isso. Você é realmente talentoso, hein? Certo, vou te mostrar como é a liberação espiritual. E ele pensa, ótimo. E diz pro Murakami, certo. E o Murakami começa a liberar um poder ali enquanto fala. A força espiritual vem das sombras. Toda sombra nesse mundo nasce pela vontade de Solderete. E essa energia começa a correr ali pelos candelabros, pelas paredes, e ele continua. Então Solderete é o mestre de todas as sombras do mundo. E você é o único contratante de Solderete. Isso é louco! A fumacinha ali tá incorporando em toda a sala, mano. Correndo pelo chão, pelas luminárias ali do teto, pelas paredes. E ele continua, em outras palavras, você pode se tornar também o mestre de todas as sombras. Bem, que tal, garoto? Diz ele olhando pro Jin, que encara todo esse poder invadindo a sala. E ele dá um sorriso e diz, essa é a liberação espiritual. E o nosso garoto já tá animado ali, hein? Então a cena muda aí pra uma floresta e vemos a senhorita Luna ali com os soldados dizendo, senhorita Luna, essa área foi liberada. A missão vai acabar quando limparmos mais 5 áreas. E ela olha pra ele e diz, sim, acho que 4 meses devem ser o suficiente. Diga para os cavaleiros descansarem. Então ela se pega ali pensativa, e então fala, a propósito, e ele sim? E ela continua, do que uma criança de 9 anos gosta normalmente. Cê é louco, já tá pensando em levar ali um presentinho pro nosso Pratinha. Então já no capítulo 7, o Jin nos diz, 6 meses depois de encontrar o Murakami, os gêmeos Tona fizeram 10 anos de idade e saíram do Castelo da Tempestade. E vemos eles ali dizendo, estamos saindo, te vejo depois. E ele, beleza, tchau. E ele diz, e quanto a mim? Então alguém diz, jovem mestre? E ele olha pra trás curioso. E vemos que é a Gilly com bolão de morango ali.
dizendo, feliz nono aniversário. E ele diz, eu fiz 9 anos de idade. E ela fala, valeu pessoal. Gilly, você pode dividir o bolo com todo mundo? E ela diz, sim, jovem mestre. Então vemos o Khan vindo ali de fora, dizendo, jovem mestre Jin. E ele, Khan? E ele diz, se curvando, me desculpe pela interrupção repentina. Então o Jin questiona, o que foi? E ele diz, bem, e vemos ali a Luna. E ele diz, a senhorita Luna veio te visitar. O que pega completamente de surpresa a Gilly e o Pratinha. Cê é louco, mano. Olhando esse bolo de morango, deu mó vontade de comer um bolão de morango, mano. Cê é louco. A primeira porta-bandeira do clã Rukandel e uma cavaleira de 9 estrelas. A mais velha entre os 3 irmãos. A baleia branca, Luna Rukandel. Apesar dela ser a mais forte entre os irmãos Rukandel, ela abandonou seu desejo de se tornar a futura patriarca e se livrou da nojenta guerra de sucessão dos Rukandel. Ela realmente é uma baleia branca que se move sozinha. Por causa disso, ela nunca mostrou interesse em qualquer de nós irmãos. A um ponto que ela era mais uma estranha do que família para mim. Tinha essa distância tão grande entre nós. Então ele pensa, para ela vir ao Castelo da Tempestade do nada, alguma coisa aconteceu com o nosso clã? Ou talvez ela tenha descoberto que eu tô entrando na biblioteca secreta? Então ele olha para ela e fala, irmã mais velha Luna. E ela diz, você cresceu muito, irmãozinho. E ele fala, se você tivesse me avisado, eu teria vestido algo mais adequado para a sua visita. E ela acaricia a cabeça dele enquanto diz, isso é fofo, mas eu preciso avisar quando eu for ver o meu irmãozinho? O que surpreende ele. E ela diz, por algum motivo você parece desconfortável. Você tá doente? E ele diz, ah, não é isso. Eu só tô um pouco nervoso. O que surpreende ela. E ele continua, essa é a primeira vez que eu te vejo tão de perto, então eu tô um pouco nervoso. E ela diz, você tá nervoso? E ela se pega pensativa. É costume da família Rukandel destruir os seus irmãos e roubar uns dos outros. Será que o Jin acha que eu vim aqui pra vigiar ele? Então ela fecha o punho e após um breve silêncio ela diz, entendo, parece que eu fui insensível. E ele, quê? Então ela diz, você pode ser jovem, mas eu esqueci que você ainda é um membro do clã Rukandel. Me desculpe. Então ela se curva e diz, Jin, meu irmão mais novo, eu gostaria de falar a sós com você. Eu posso pedir a sua babá e aos cavaleiros guardiões para que saiam daqui? E ele pensa, ela quer falar a sós comigo? Então ele dá um sorriso e diz, sim, irmã. E ele pensa, eu não sei o motivo, mas não parece ser algo ruim. Então ela continua, Jin, meu irmão mais novo, o motivo de eu ter vindo te visitar do nada é que eu tenho uma coisa para te dizer. E ele diz, o que você quer me contar? E ela continua, quando o pai veio te visitar, a sua figura fez com que todos os irmãos começassem a prestar atenção em você. O que significa que assim que você sair do Castelo da Tempestade, todos os irmãos ficarão em guarda contra você, te vigiando, diz ela enquanto segura a mão dele. Mas Jin, eu não quero que você seja pego numa luta entre família e perca a sua felicidade. Eu gostaria que você não fosse ferido pelos costumes nojentos dos Rukandel. Isso pega ele de surpresa. E ele pensa, esse foi o motivo dela ter desistido de se tornar a matriarca. Se ela não queria que eu me machucasse entre uma luta de nós irmãos, por que ela não me avisou assim na minha vida passada? Foi porque eu não valia a pena antes? Então vemos ele encarando ali, ela segurando a mão dele, e ele pensa, ou talvez foi porque os outros irmãos não me viam como um oponente? Então ele segura a mão dela e diz, irmã, eu agradeço pelas suas palavras, mas eu pretendo continuar nessa luta. E ela diz, Jin, eu tô falando sério, eu não tô te dizendo isso porque eu acho que você vai ser uma ameaça pra mim no futuro. E ele diz, eu sei disso, irmã, mas eu já presenciei uma tentativa de assassinato. E nesse momento, ela fica em choque. E ela diz, que? E ele fala, é exatamente por isso, ainda mais nessa luta. E ela diz, você tá dizendo no Castelo da Tempestade? E ela solta a xícara com raiva. E ele nota isso. Então ela fica com uma aura assassina e diz, um irmão tentou te assassinar? Me diga, Jin, quem tentou te assassinar? E ele diz, eu não posso te dizer. Não. Sendo honesto, eu nem descobri quem foi ainda. Eles tentaram, mas olha, eu tô bem. Então ela agarra ele e fala, Jin. E ele diz, na verdade, eu tô feliz que você tenha me ajudado a perceber que nem todos os meus irmãos me odeiam. E após um breve silêncio escutando isso, ela fala, Jin, meu querido irmãozinho, e abraça ele, surpreendendo Pratinha. E ela continua, nesse caso, você já caiu no meio da luta nojenta do nosso clã. Eu tô tão triste por causa disso. E ele abraça ela de volta e pensa,
pensa, para a irmã Luna ser uma pessoa tão sentimental. Então ele fala, não fique tão triste. Então ela se afasta, segurando a cabeça dele, dizendo, você tá certo, eu não deveria falar dessas coisas em um dia tão feliz como hoje. E ele não entende isso. E ela diz, hoje é o seu aniversário. E ela fica ali toda radiante enquanto continua dizendo, ah, na verdade eu vim aqui para te dar um presente. E começa ali a tirar um presente do casaco dela. E ela abre e vemos um colar ali com uma gema azul. E ela diz, toma. E ele pensa, um pingente? E ela fala, por que você não vira um pouco? E ele, tá bom. E ela diz, só uma vez. Quando você estiver numa situação em que não puder aguentar, esmague a gema azul do seu pingente. Então não importa onde você esteja, eu vou ir te encontrar na hora. Então não se esqueça disso e sempre o mantenha com você. Parabéns pelo seu 9º aniversário, Jin. E ele olha pra ela sorrindo e diz, obrigado, irmã. Então a Gilly chega ali com um bolão de morango pra ela. Isso é louco, já tá dando comidinha na boca do pratinha, mano. E a Gilly fica feliz observando isso de longe. Então a cena já muda aí pra ela dizendo, eu tenho que ir agora. E ele se despede dela dizendo, claro, tem uma viagem segura. Então a cena já muda aí pro Murakami dizendo, ei, você voltou, moleque? O quê? O que é isso em volta do seu pescoço? E o Prota fala, eu ganhei de presente de aniversário. E o Murakami aponta para aquilo e fala, hã? Eu não sei quem te deu, mas deve gostar bastante de você para te dar essa coisa. E o Jin diz, o que é isso? E ele diz, é um item do rei besta demoníaca, Orgal. Há 1000 anos, incontáveis pessoas morreram tentando pegar esse item. E o Jin fala, é um objeto tão incrível assim? E ele diz, é claro, ele dá imunidade contra qualquer ataque mágico abaixo das 5 estrelas. Fortalece as habilidades mágicas do portador e eu acho que tem até uma função de invocação. E o Jin fala, você sabe mesmo das coisas. E ele continua, bem, é porque eu estava ativo por volta do mesmo período. Ele era um demônio bem conhecido. Bem, suponho que o dono da poderosa energia que acabou de visitar te deu isso. E o Jin vai entregando ali uma marmitinha pra ele enquanto diz, a minha irmã mais velha veio. Espera, você conseguiu sentir a energia dela daqui? E ele diz isso, a sua irmã também deve ter sentido a minha energia. Isso surpreende o Jin que fala, o quê? Isso é louco, já vemos 2 fationas de bolo de morango ali pro Murakami, enquanto o Jin pergunta, você não acha que ela vai contar pro clã, né? E o Murakami fala, tá se preocupando à toa. Ela é a irmã que te deu um presente valioso como se não fosse nada. Você realmente acha que ela deduraria o seu irmãozinho? E o Jin fala, você acha que... E ele diz, pois é, você pode confiar nela. E nisso já vemos ela ali na chuva dizendo, como eu pensava, eu consigo sentir uma energia forte que não estava aqui antes. Se Jin estiver preparando alguma coisa, eu deveria fingir não saber de nada por enquanto. Mas se lembre disso. Jin, meu querido irmãozinho, não importa o que você faça ou se torne, eu sempre vou te apoiar. Cê é louco, que amor fofo entre irmãos, mano. De aquecer o coração. Então, já no capítulo 8, vemos o Jin falando. Achava que o tempo que passei no Castelo da Tempestade seria um saco, mas acabei ganhando muito com isso. O reconhecimento e a expectativa do meu pai, o coração de Fênix que recebi da Mari e uma conexão com a Luna. E até o encontro com Murakami, o dragão negro. São todas coisas com as quais não poderia nem sonhar na minha vida passada. E assim eu fiz 10 anos. E já vemos ele lutando ali contra o Khan. E ele continua, eu saí do Castelo da Tempestade e continuei as preparações para voltar para casa. Então o Khan começa a aproximar a mão ali, desferindo o golpe na direção ali do Prota. Mas ele se defende e já dá-lhe um monte de soco na mão ali dele. E a gente vê que o soco foi bem forte, que criou até uma zona de impacto ali. E o Khan observa isso e pensa, como esperado, ele é alguém com quem o patriarca se interessaria. Quando eu treino outras pessoas, sou eu quem os avalia, mas aqueles olhos, sou eu quem está sendo avaliado aqui. E o Khan diz, vamos treinar aqui hoje. E ele diz, certo. Então o Khan fala, jovem mestre. E ele, o quê? Há algum problema com o treinamento? E o Khan se curva e fala, foi uma honra poder te ensinar por todo esse tempo. O que surpreende ali o Pratinha. E o Khan continua. Não tem muito tempo restando até que saia do Castelo da Tempestade. Eu prometo que vou te dar o melhor treinamento possível até o fim. E o Jin concorda falando, tudo bem, conto com você. Então a cena muda ali pro Jin brincando com fogo e ele coloca o dedo dentro da chama. E ele diz, finalmente. Então de repente a Gilly chega dizendo, jovem mestre, nossa, isso não está quente. E ele diz olhando pra ela,
Não, agora parece água morna. Então a Gilly ri dizendo, que bom que o presente da senhorita Mari está te ajudando. Antes eu só ouvi sobre os efeitos do coração de Fênix. Essa é a primeira vez que eu os vejo pessoalmente. E ele diz, eu também. E ele pensa, acho que absorvi pelo menos metade dele. Aposto que vou absorver tudo em alguns anos. Então ela diz, jovem mestre, vamos sair do castelo amanhã bem cedo. Então deixe-me saber com antecedência se precisa de alguma coisa. E ele fala, sim, é claro. Então ela anota ali uns livros em cima da cama dele. E ela fala, jovem mestre, eu devo guardar esses livros em um lugar separado? E ele fala, sim, vou ler eles no caminho pra lá. E ela diz, entendido. O que mais tenho que guardar separado? E ele diz, só esses livros mesmo. E ela diz, entendido. Ah, eu vou preparar torta de morango para a sobremesa hoje. E ele diz, valeu mesmo. É. Gilly, vou sair por um instante. E ela, hã? Agora? E ele diz, foi mal, eu já volto. Então ele chega lá onde o Murakan dorme e fala, Murakan? E ele diz, você está aqui, criança? E o Jin diz, lembra que estamos deixando o castelo amanhã, certo? E ele diz, é claro, estive esperando por este dia há tempos. Então o Jin olha pra ele e pergunta, como planeja me seguir? E ele fala, não se preocupe, criança, eu sou o lendário dragão negro. Não importa o quão enfraquecido esteja, isso é mamão com açúcar. Vou ter certeza de te seguir com cuidado pra não ser pego. E o Jin fala, você está enfraquecido? Por que só me falou isso agora? E ele diz, qual é? Eu estive dormindo por 1000 anos, tá achando que estaria novo em folha? Então Jin olha pra ele e pergunta, você pode recuperar sua força? E ele fala, óbvio, eu ficarei mais forte quando você ficar mais forte. Afinal, sou seu dragão guardião. Então ande logo e se torne um espadachim mágico tão forte quanto Temar. Então Jin diz, você disse que os Rukandel eram originalmente uma família de espadachins mágicos, não é? E ele pensa, eu me lembro de ter escutado isso de Solderet em minha vida passada. A família Rukandel era originalmente uma família de espadachins mágicos. E o primeiro patriarca era o espadachim mágico mais forte de todos os tempos. Mas quase ninguém sabe disso. Então Murakan olha pra ele e fala, o motivo pelo qual os Rukandel baniram a magia e fizeram essa tal regra de só focar na espada e blá blá blá, foi por causa do tratado humilhante de 1000 anos atrás. Bem, as pessoas ainda me elogiam por ser o guardião da família, mas tenho certeza que eles ficariam desconfortáveis se eu aparecesse lá, há 1000 anos. Todos ficariam maravilhados com nossa presença, e ficariam admirados por você estar com o ser mais respeitado do mundo. E o Jin fala, os Rukandels fariam isso mesmo? E ele, a história parece forçada? De qualquer forma, vou ter certeza de me esconder bem, então não se preocupe. E ele, tudo bem, entendi. Então o Jin olha pra cápsula e fala, então, o que vai fazer sobre isso? Você vai ser descoberto se alguém vir aqui e estiver vazio. E o Murakan fala, eu posso usar magia dracônica pra fazer um clone de mim aqui. E o Jin fala, e se o clone for descoberto? E o Murakan já fica puto ali falando, ei, eu sou o dragão das sombras, sabia? E o Pratinha já fica suando frio ali. Então ele tira a mão do Murakan da cabeça dele enquanto o Murakan fala, fazer um clone meu é tão fácil que eu faço até de olhos fechados, fica de boa. Bem, como eu disse antes, eu não estou em todo o meu potencial, então mantê-lo aqui por muito tempo vai ser difícil, mas eu farei o meu melhor para que fique aqui até você crescer. E o Jin fala, beleza, obrigado por se importar. Então o Murakan fala, já que sabe disso, eu gostaria que me respeitasse mais. Então o Jin desconversa ali dizendo, na verdade eu trouxe algo especial hoje. E ele, algo especial? E o Jin conclui, uma torta feita com a primeira colheita de morangos deste ano e vinho que eu peguei escondido da Gilly. Isso é louco, já conquistou o dragão ali, mano. O maluco já tava babando ali vendo o vinho. E o Jin fala, não fique bêbado e faça um clone esquisito. E o Murakan diz, quem você acha que eu sou? Seu moleque adorável. Que bom que fui eu quem te criou. Pode me apresentar a sua babá? E o Jin fala, vou pensar no seu caso. Então o tempo passa e vemos ali a Gilly dizendo pro Jin, jovem mestre, quando voltar pra casa, não pode esperar por toda essa folga que teve aqui no Castelo da Tempestade. É claro, você estava ocupado treinando aqui, mas vai ser muito mais difícil e sua rotina será muito mais ocupada em casa. Eu também não vou mais poder assar tortas, sempre que você quiser. E ele diz, não se preocupe, eu sei, também vou trabalhar duro quando voltar pra casa. E ela diz, sim, e eu também vou me esforçar. Então alguém chega ali dizendo, jovem mestre Jin, cavaleiros Jerome e Holtz, ao seu serviço. Vamos te escoltar até chegar ao Jardim das Espadas. E o Jin fala, certo, conto com vocês. Vamos. E nisso todos saem ali em direção à carruagem. 30 de outubro de 1790. Eu finalmente saí do Castelo da Tempestade e parti para a casa principal dos Rukandel, o Jardim das Espadas.
Então já no capítulo 9 a gente vê a carruagem andando ali, com a Gilly dizendo: minha nossa, a neve parece que vai começar a se acumular rápido. Vamos ter que esperar em alguma vila aqui perto. Não podemos usar o portal de transferência se nevar muito. E o Jim concorda. Então de repente algo acontece ali com a carruagem que começa a tremer. E ela grita: jovem mestre! E os soldados lá fora falam: é uma emboscada, por favor, esperem dentro da carruagem. E a Gilly diz: tá tudo bem, jovem mestre, não se preocupe. Jerome e Holt são cavaleiros guardiões de 7 estrelas, e você ainda tem a mim ao seu lado. E vemos alguém gritando: peguem eles! Do lado de fora. E a Gilly fala: tem 20 guerreiros e magos, e também tem chance de ter arqueiros. Não acho que tem alguém acima das 7 estrelas, já que Jerome e Holt estão lutando. Mas de repente, o Jim nota algo. E ele grita: Gilly, temos que sair dessa carruagem agora mesmo. E ela: quê? E ele diz: um cavaleiro guardião de Rukandel nunca irá deixar um filho dos Rukandel para trás. Um dos dois tem que ficar do meu lado o tempo todo. E isso pega completamente de surpresa a Gilly. E ela diz: o que significa que ou são falsos ou traidores. E ele diz: isso mesmo, deve ter algum tipo de dispositivo escondido dentro dessa carruagem. Precisamos fugir, Gilly. E ela cerra os dentes e fala: entendido, jovem mestre. E cê é louco, ela já ficou ali com um olhar assassino, sacando ali umas garras de Wolverine, mano. E convicta ela diz: começando agora, como serva dos Rukandel, devo te proteger, jovem mestre. Por favor, entenda, mesmo que eu tenha que ser um pouco bruta. E ela já sai ali rodopiando da carruagem igual Beyblade, mano. Então a gente já vê aí o ambiente cheio de neve e ela dizendo: jovem mestre, devo receber uma punição por esse incidente assim que chegarmos à casa principal do clã. E ele diz: Gilly, agora não é hora de se preocupar com isso. Vamos até onde aqueles dois estão. Tem uma coisa que preciso checar. E ela: checar? E ele fala: aqueles que estavam atacando podem ser nossos aliados, o que surpreende a Gilly. E ele continua: se as pessoas que armaram a emboscada estavam mirando em mim, o momento que saímos da carruagem era o melhor para me matar. Ainda assim tá bem quieto, que estranho. E ela diz: entendi, certo, jovem mestre. E vemos um cara de cabelo vermelho ali gritando: encontrem Jim e Rukandel! Grupo 3, bloqueia a esquerda! E ele diz: como pensei. E ela fala: um emblema de folha e um emblema de besta negra. É o clã Yuta, um clã mágico de Mittel. E os mercenários do Rei Negro. Então o mago aponta pra ela e grita: olhem ali, é Gilly McHolland. Foi confirmado que Jim Rukandel está vivo. Pessoal, priorizem a proteção de Jim Rukandel. Então já vemos de cabelo vermelho ali diante deles falando: sou vice-capitão do 3º Esquadrão dos Mercenários do Rei Negro. Viemos resgatar Jim Rukandel de acordo com o pedido dos Rukandel. Seus malditos! Como ousam tentar machucar o jovem mestre? E nisso, cê é louco, os farsantes já ficam tremendo na base. Então Jim pensa: não foi traição, na verdade eles eram falsos. Se fossem mesmo os cavaleiros de 7 estrelas, nunca teriam sofrido tanto assim. E vemos que os farsantes ali estão cercados pelos mercenários. Então a Gilly grita: quem são vocês? Revele sua filiação e seu objetivo. Então o cara sorri e diz: que pergunta previsível. Você acha que a gente ia revelar a verdade para um cão dos Rukandel? Então a Gilly diz: o que vamos fazer, jovem mestre? E ele com um olhar frio fala: mate um e arranque o braço do outro e depois traga-o até mim. E ela diz: como esperado. E mano, saiu ali com um olhar assassino pra cima do maluco que fica chocado. E ela dá um encaradão nele e já mete um fatiadão ali no peito dele. E nisso o outro já tá em choque ali do lado observando o cara morto. E ela já vai pra cima dele ali cortando o braço dele e ele diz: merda! E o sangue já escorre ali e ele fala: vadia! Então ela avança de novo ali na direção dele, continuando o ataque dela. E ela desfere mais um golpe, arrancando o outro braço do maluco. Então, de repente, ela dá um pisão ali e já vemos o cara ali embaixo dos pés dela. Cê é louco, aura demais essa serva aí, mano. Porra. Então ela olha com desprezo pra baixo e então já pega ele pelos cabelos e sai arrastando ele sem braços. E então o Jim diz: parece que seu mestre subestimou demais o oponente. Para se tornar a babá dos Rukandel, a pessoa precisa ser uma artista marcial acima da 7ª estrela. Para assassinar um filho dos Rukandel, eles deveriam ter enviado pelo menos 3 ou 4 cavaleiros de 8 estrelas. Então o cara já começa a enlouquecer ali e começa a gritar: não me faça rir, isso é só um aviso, a era dos Rukandel vai acabar. E ele: eu também quero que isso aconteça. O que pega de surpresa o cara de cabelo vermelho. Isso é louco, o Pratinha já com olhar frio diz:
Ao invés da Era dos Rookandel, quero que a Era de Jin Rookandel chegue. E o cara já fica ali tremendo de raiva, com as veias saltando tudo, mano. Então o cara grita, glória ao grande Zipfel! E o Prota olha aquilo e fala, Zipfel? O clã dos magos que domina a outra metade do mundo. Zipfel, como o oposto dos Rookandel, que sempre almejam o pico da esgrima, eles são um clã que almejam o pico da magia. Há 1000 anos atrás, quando o primeiro patriarca dos Rookandel morreu, Zipfel forçou um pacto humilhante com os Rookandel, que proibiam magia. E devido ao pacto, os Rookandel tiveram sua magia selada. Para os Rookandel, Zipfel era literalmente um inimigo de 1000 anos. Então o Jin olha pra ele e fala, tava pensando, quem seria tão ousado pra fazer algo assim? Então você era um seguidor de Zipfel. Gilly, só joga ele pra qualquer lado, não vale a pena interrogá-lo. E ela diz, entendido. E enquanto ele é arrastado pela Gilly, ele grita, seu maldito arrogante, me mata logo! E o Jin pensa, claro, os Rookandel também são inimigos eternos de Zipfel. Então eles regularmente cometem terrorismo contra os Rookandel. O evento de hoje foi diferente das ações normais. Deve ter sido ações independentes de extremistas. Então Jin fala, mas tem alguma coisa estranha. Não importa o quão elaborado seja o disfarce. Devia ser difícil enganar uma artista marcial de 7 estrelas. Será que é uma interferência daquele cara? E a gente vê ali no pensamento do Protinha um gordinho. Então, já no capítulo 10, a Gilly diz, eu fiz como ordenou, jovem mestre. E ele diz, muito bem, Gilly, você é o Murka, vice-capitão dos mercenários do Reino Negro? E o de cabelo vermelho fala, sim. E o Jin diz, foi graças à sua distração que conseguimos escapar. Assim que voltarmos à nossa casa, falarei sobre seus feitos, o clã vai te pagar generosamente. Bem, estou sob seus cuidados até chegarmos no portão. E ele olha pro Jin e diz, eu darei o meu melhor. E ele pensa, que tipo de garoto ele é? Mesmo que seja um filho dos Rookandel, é a primeira vez que ele sai do castelo. Ele é só um moleque com 10 anos de idade. E mesmo assim ele parece tão confortável e digno. Talvez o que ele disse mais cedo. E ele se recorda ali do Jin dizendo, eu quero que a Era de Jin Rookandel chegue. E ele continua pensando, não foi só uma baboseira de uma criança qualquer. E então ele fala, todos, escutem, tomem cuidado com o que fizerem até chegarmos ao portão. E sem palavras chulas, entenderam? E os mercenários já reagem mal ali dizendo, quê? Qual é a dessa ordem estranha, chefe? Nunca ligamos sobre isso. E ele diz, só calem a boca e façam o que digo. Então a Gilly olha pro vermelhinho e fala, vice-capitão Murka, eu acho que podemos ir agora. E ele diz, certo, então vamos indo. Então enquanto eles caminham, alguém diz, não tem problema simplesmente deixar aqueles impostores? E o Jin fala, vai dar tudo certo. Não importa se eles forem encontrados mortos ou vivos. Vai servir de exemplo para seus companheiros. Você fez bem, Gilly. E ela diz, obrigada. Então ela olha para ele e fala, vamos chegar em um vilarejo se andarmos por mais umas 2 horas. E ele diz, sério? Então nós vamos ter que esperar lá até parar de nevar. Inclusive Gilly. E ela sim? E ele diz, não fique triste por causa da escolta. Não foi sua culpa. Até o Khan, um cavaleiro de 9 estrelas, não percebeu. Seria ainda mais difícil para uma guerreira de 7 estrelas como você perceber. Também não é um problema eu ter te ensinado as regras de escoltar como um guardião cavaleiro. E ela diz, me desculpe. E ele pensa, você nunca muda, Gilly. Uma babá dos Rookandel segue o destino da criança da qual ela está encarregada. Gilly também foi a minha babá na minha vida passada. Ela foi subestimada pelo clã por causa de alguém que não tinha talento. No entanto, ela não me culpou nenhuma única vez. No dia que eu fui exilado dos Rookandel, ela foi exilada junto comigo. E ela disse, me desculpe por não ter conseguido te servir adequadamente, jovem mestre. E ela se curvou e se desculpou. Ela era assim, então eu não quero ser muito duro com ela. Mas agora é diferente. A Gilly tem que amadurecer. Então ela diz, jovem mestre, eu vou levar qualquer punição que você me der pelo que aconteceu. Então ele interrompe ela dizendo, não se culpe, isso é uma ordem, Gilly. Você pode ser a minha babá, mas você também é a única cavaleira guardiã que eu tenho agora. Se você se apegar com coisas tão pequenas como essa, você vai ter problemas com a sua escolta no futuro. E ela fica em choque com isso enquanto ele diz, então, não me faça repetir, entendeu? E ela diz, sim, jovem mestre, eu vou dar o meu melhor para me corrigir. E ele fica ali em silêncio enquanto ela pensa, o jovem mestre se importa tanto comigo, ele disse essas palavras só pra mim, então eu tenho que tomar cuidado para não causar mais nenhum problema para ele. E ela já fica ali toda motivada dizendo, jovem mestre, eu vou dar o meu melhor. E ele pensa, que bom, parece que ela
já se animou. Então eles abrem alguma porta ali e alguém diz, bem-vindo. E vemos ali que provavelmente é um hotel com a moça dizendo, quantos quartos vocês vão precisar? E o vermelhinho fala, eu quero 2. E o Jim pensa, isso mesmo, aqueles falsos cavaleiros guardiões. Se eu tiver certo, tem uma alta possibilidade dele ter interferido. Transformador, Bolvard Gaston. Transformação, é um privilégio dos dragões. Mas nem todos os dragões conseguem se transformar perfeitamente. O Bolvard é o único que consegue se transformar perfeitamente. Ele usou essa habilidade para cometer vários crimes de transformação e trouxe o caos para o mundo. Se realmente for o Bolvard quem interferiu, isso vai ser problemático. Ele não fez nada notável até agora. E vemos ali o vice-capitão entrando e dizendo, se você precisar de alguma coisa, me diga. E o Jim fala, obrigado, vice-capitão Murka. Então o Jim continua pensando, na minha vida passada, quando eu tinha 20 anos, ele foi preso pelas forças especiais de Vermont. Se eu fizer dele meu aliado, ele pode ser útil, mas eu não tenho motivos para acolher alguém que levantou sua espada contra mim. Antes do Bolvard se meter em problemas maiores, eu deveria ver se tem alguma coisa diferente da minha vida passada. E nisso ele boceja ali de sono. E a Gilly nota isso dizendo, bem, jovem mestre, estarei aqui fora quando você precisar de mim. Jovem mestre? E nisso ele já desmaiou ali na cama, mané. E ela olha pra isso e diz, minha nossa, encarando ele dormindo. Então de repente ali a gente vê um rabinho de gato balançando. E o gato começa a miar pra caramba ali. Miau, miau. E nisso ele começa a acordar ali dizendo, tão barulhento. Eu dormi? E ele se espreguiça enquanto pensa. Mesmo que eu tenha treinado tanto no Castelo da Tempestade, eu acho que ainda é pedir demais pra um corpo de 10 anos. E qual é a desse barulho? Quê? Isso é louco! Ele vê ali o gatinho na janela, mano. E ele fica sem entender e após uns segundos ali sem falar nada, ele acaba percebendo e diz, não me diga que esse é... Então ele se lembra ali do Murakan dizendo, é muito difícil de acreditar? Bem, eu vou me esconder e vou ficar na sacola, então não se preocupe. Então voltando para a realidade, o Jim diz, então, o que você quis dizer quando falou que ia se esconder e me seguir? Você se transformou num gato? E nisso vemos o Murakan tribrabo ali na forma de gato. E ele diz, beleza, me desculpe, eu não esperava por essa, então eu me surpreendi. E ele abre a janela ali por Murakan entrar. E ele continua dizendo, eu pensei que você ia se disfarçar como um cavaleiro ou um servo. Então Murakan já volta ali na forma humanoide e fala, ei, se eu fizer isso, os cavaleiros do seu clã iam perceber na hora. Como é que eu posso te seguir? E nesse momento, ele é interrompido ali por uma tábua que faz ele tropeçar e dar de cara na parede, fazendo um barulhão. E nisso a Gilly entra correndo ali com as facas na mão já, dizendo, jovem mestre, tá tudo bem? E ela dá de cara ali com o Murakan, com a mão na cabeça e o Jim surpreso. E ela já começa ali a exalar uma aura azul, dizendo, seu tolo, você ousa vir atrás do jovem mestre? Então ela salta ali pra cima do Murakan e fala com um olhar assassino. Confesse tudo, antes que eu te rasgue em milhares de pedaços. Quem é você? Diga o seu propósito! E o Jim fala, espera, Gilly, essa pessoa é... E nesse momento, o Murakan nota ele falando o nome dela e diz, Gilly? Você disse Gilly? Então ele já muda a expressão ali com uma expressão de galanteador, falando, minha tortinha de morango, finalmente nos encontramos. E o Jim fica morrendo de vergonha enquanto ela olha pra ele e fala, torta de morango? E o Jim pensa, a gente tá perdido. Enquanto o Murakan olha pra ela e fala, eu estive esperando todo esse tempo pra te encontrar. E ela, quê? Então é isso, gurizadinha. Infelizmente o manhwa de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, comentem muito aqui embaixo pra mim saber e trazer mais dele. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, senão vão comer carvão no Natal, hein?